O reflexo da sua cara de sono na tela preta do notebook desligado é o mais perto de um espelho que você chega até às 3 da tarde. A única coisa que distingue a sua fronha amassada da penumbra da caverna de Platão é que lá pelo menos eles tinham uma fogueira de verdade e não essa luz azul que tá grelhando a sua retina. Você acorda, olha para o lado e a distância entre a sua cama e o seu trabalho é exatamente de 3 passos, arrastando o pé no chinelo de dedo. Não tem portaria, não tem crachá batido na catraca que emperra, não tem o bom dia meio ríspido da moça da recepção e nem o cheiro daquele café morno da garrafa térmica da copa que já viu dias melhores. Tem só o LED piscando no roteador em cima da estante e a luz cinza da manhã que entra pela fresta da cortina ainda meio encardida. São 8h58 da manhã e você já está no escritório. Quer dizer, o escritório é a ponta da sua mesa da cozinha, aquela mesma onde ontem você comeu um pão com manteiga correndo enquanto assistia a um vídeo de 10 minutos no YouTube que você nem lembra mais qual era. Aí você abre a tampa do notebook. A ventoinha dá aquele suspiro alto, parecendo um bicho cansado acordando à força. Na tela, o Teams começa a pipocar bolinhas vermelhas, o Slack avisa que tem gente chamando desde as 8h30 e o seu e-mail corporativo já descarrega aquela avalanche mansa de urgências que nunca são urgentes de verdade, mas que fingem ser como uma elegância assustadora. Você ainda está de pijama. Quer dizer, a parte de cima é uma camiseta preta lisinha que parece decente se a câmera abrir só até o peito, mas a de baixo é aquela bermuda de moletom velha com um furo pequeno bem na costura lateral que você insiste em não jogar fora porque é a única coisa confortável no raio de 10 km. A gente achou que a Liberdade ia ter cheiro de café passado na hora na nossa própria cozinha, mas acabou tendo cheiro de cômodo fechado. Pensa bem. Por volta de 2 da tarde, a luz do sol já mudou de lugar na parede da sala. Bate aquela fome meio sem hora certa, você levanta para fazer um ovo mexido e percebe que não falou com absolutamente ninguém com voz alta desde ontem à tarde, quando pediu um gás de cozinha pelo WhatsApp. A sua única interação verbal com o mundo exterior nas últimas 16 horas foi um áudio de 30 segundos dizendo tudo bem, pode deixar na portaria. E você acha normal? Você volta pra frente da tela com o prato na mão, comendo em pé mesmo, olhando pro gráfico que não fecha, e pensa que isso é autonomia. Que isso é o topo da cadeia alimentar moderna, trabalhar olhando pro próprio corredor. Platão falava muito sobre uma caverna, lembra? Aquele papo antigo de gente acorrentada desde criança, vendo só as sombras projetadas numa parede iluminada por uma fogueira lá no fundo. Os caras achavam que aquilo era um mundo real, porque nunca tinham saído pra ver a grama, a luz do sol de verdade, as pessoas andando sem script. A nossa versão contemporânea dessa história tem ar-condicionado inverter, fibra óptica de 300 megas e uma garrafinha térmica de inox com adesivo minimalista na mesa. A gente não tá acorrentado na pedra fria, a gente tá preso voluntariamente pela conveniência de não pegar trânsito na Radial Leste às 7 da manhã. A nossa fogueira é a luz azul da tela e as sombras que a gente assiste o dia inteiro são os slides de PowerPoint, os status de ausente que viram disponível e os avatares redondinhos das pessoas que a gente só conhece da cintura pra cima. A grande pegadinha do home office não é que o trabalho ficou ruim. O trabalho sempre foi trabalho, um arranjo meio esquisito que a gente inventou pra não morrer de fome e pra fingir que tá contribuindo com a engrenagem do universo. A grande pegadinha é que a sua casa, que deveria ser o único refúgio contra o barulho do mundo, o lugar onde você tira a bota, solta os ombros e deixa a guarda cair, virou o próprio escritório. A fronteira sumiu. Não existe mais o momento mágico em que você entra no ônibus ou no metrô e pensa, acabou, agora eu sou eu de novo. Não. Agora você é o profissional de plantão na mesa da sala até na hora de lavar a louça do almoço, porque o celular tá no bolso da bermuda de moletom, vibrando baixinho na sua coxa a cada 4 minutos. Você tá lavando um garfo e pensando no e-mail que precisa reescrever porque usou a palavra entretanto num tom que pode parecer passivo-agressivo para o seu chefe, que é adepto da comunicação não violenta. Sabe o que é mais curioso? É que a gente defende esse cativeiro com unhas e dentes. Pergunta pra qualquer pessoa se ela quer voltar pro escritório presencial 5 dias por semana. A resposta vem na hora, quase como um reflexo condicionado. De jeito nenhum, perco 2 horas no trânsito. É verdade. O trânsito é um troço desumano, uma violência diária contra a sanidade mental de qualquer ser vivente. Mas a gente trocou a opressão barulhenta da rua pela claustrofobia silenciosa de dentro de casa, e chamou isso de vitória. O filósofo Byung-Chul Han fala muito sobre essa sociedade do cansaço, onde a gente se explora voluntariamente, achando que tá realizando a própria liberdade. Ninguém precisa mais capataz com chicote na mão te vigiando no canto da sala. O capataz agora mora dentro da sua cabeça, sussurrando que se você fechar o notebook às 6 em ponto vai parecer displicente, que o seu indicador de entrega vai cair, que o algoritmo do seu valor como ser humano vai despencar na bolsa de valores invisível da empresa. Você se autoflagela em nome da flexibilidade. Daí dá 7 da noite.
O sol finalmente vai embora. A luz do apartamento acende amarelada. Você fecha o notebook com aquela sensação meio turva de quem não sabe se produziu muito ou se apenas girou em círculos o dia inteiro dentro de um stairway invisível. Você olha para a geladeira, pensa em sair para comprar um pão na padaria da esquina só para ver gente real, mas aí lembra que teria que trocar a bermuda de moletom, colocar um tênis, passar um pente no cabelo que tá com aquela marca clássica de quem passou o dia inteiro apoiado na mão, e aí você desiste. Pede um lanche pelo aplicativo, o entregador sobe e toca a campainha, você abre a porta com o olhar meio assustado de quem acabou de ser visitado por um habitante de outro planeta, pega o pacote de papel pardo, diz obrigado, boa noite com aquela voz meio enferrujada de quem não abriu a boca desde cedo, fecha a porta, tranca a fechadura e volta pro sofá com o celular na mão. Você come o lanche ali mesmo, em cima da mesa de centro, com a luz da televisão iluminando a sala com aquele brilho azulado e intermitente. Enquanto mastiga, o dedão vai deslizando pelo feed do Instagram. E é nessa hora que a distopia se completa perfeitamente. Porque o feed do home office alheio é uma obra de ficção científica muito bem sucedida. Tem sempre alguém postando uma foto do café da manhã gourmet na varanda ensolarada, com a legenda gratidão pela flexibilidade de trabalhar de onde eu quiser, seguido por um emoji de plantinha e o outro de sol. E você olha para o seu canto, com a caneca de café requentada pela terceira vez, a mancha de gordura do lanche no canto do sofá e a janela emoldurando o cinza opaco do prédio da frente, e pensa, o problema sou eu. Eu que não sei aproveitar a liberdade. Eu que sou a única pessoa no planeta Terra incapaz de transformar o próprio quarto no oásis de produtividade zen. A gente internaliza tanto a culpa que começa a achar que o sofrimento é um defeito de fabricação pessoal. Sêneca, lá na Roma antiga, já avisava sobre isso quando falava da mania que a gente tem de achar que mudar de cenário resolve o vazio da alma. Ele dizia, você viaja, muda de cidade, troca de casa, coloca a mesa de trabalho virada para a janela, mas para onde quer que você vá, você arrasta a sua própria bagagem mental. Só que o home office gourmetizou essa ilusão. Ele prometeu que se você tirasse o escritório físico, você tiraria o peso das costas. Esqueceu de avisar que, sem as paredes físicas do escritório para conter o expediente, o trabalho simplesmente transborda e ocupa cada centímetro quadrado da sua existência. A sua casa deixa de ser o seu refúgio, o lugar onde você tira a armadura, e passa a ser a própria arena onde você continua lutando contra fantasmas invisíveis até na hora de dormir. Você vai deitar e, no teto escuro do quarto, o teto que deveria ser o limite entre o dia e o descanso, a sua mente continua projetando a planilha que ficou aberta, o e-mail que você esqueceu de responder, a mensagem no Teams que ficou marcada como não lida. É o panóptico perfeito, mas com seu próprio polegar operando a câmera. O mais curioso é que a gente aceita isso tudo com um sorriso amarelo de quem veste a camisa da modernidade líquida. Zygmunt Bauman falava muito sobre como a gente vive numa época onde tudo é descartável e fluido, onde as relações e os vínculos perdem consistência e viram apenas conexões rápidas. E no trabalho remoto isso atinge o ápice. A gente virou prestador de serviço de si mesmo, gerentes da nossa própria exaustão. A gente tem medo de desconectar porque tem pavor do silêncio. Porque se você desliga o computador, se você fecha a aba do navegador, se você realmente assume que o expediente acabou e vai ler um livro ou olhar pro teto sem culpa, o que sobra? Sobra o silêncio da casa vazia. Sobra o encontro inevitável com os seus próprios pensamentos que você passou o dia inteiro abafando com reuniões de última hora e prazos arbitrários. O home office virou a caverna de Platão moderna, mas com uma melhoria considerável. Agora a gente mesmo projeta as sombras na parede e acha lindo, desde que a taxa de quadros por segundo esteja alta e o sinal de internet não caía bem na hora da reunião. A gente prefere a segurança claustrofóbica da tela de LED ao risco imprevisível e caótico de pisar lá fora, de encarar a rua real, o vento na cara, a conversa fiada sem pauta e sem ordem do dia com o padeiro ou com o vizinho do elevador. E assim os dias vão se encadeando num loop quase perfeito. Terça-feira parece com quinta, que parece com domingo, que já emenda com a segunda-feira de novo numa espécie de eterno presente sem cheiro e sem textura. A vida vai virando um arquivo PDF compactado, salvo numa pasta temporária do computador, pronto para ser esvaziado na lixeira a qualquer momento. Mas aí, de vez em quando, bem no meio dessa engrenagem toda, acontece um pequeno curto-circuito na Matrix. A luz da sua casa pisca por causa de uma chuva forte de verão. O Wi-Fi cai. A tela do computador de repente apaga, o LED verde morre, e o que sobra refletido no vidro escuro do monitor não é mais o reflexo do PowerPoint ou a carinha entediada do seu chefe na miniatura do Zoom. É o seu próprio rosto. Cansado. Olhoso. Um pouco pálido pela luz artificial. E por um segundo, só por um segundo curtinho e incômodo, você se assusta. Você olha para aquele reflexo e pensa, caramba, cadê o resto de mim?
Você percebe que passou o dia inteiro conversando com avatares, resolvendo urgências que daqui a 3 meses ninguém vai lembrar, e que o seu corpo físico, esse monte de osso, carne e sangue que precisa de sol, de comida fresca e de silêncio de verdade, ficou o dia todo mofando na cadeira ergonômica de R$ 200 parcelada em 10 vezes. É uma dorzinha fina, rápida, mas necessária. É o exato momento em que a realidade cobra o aluguel atrasado da sua atenção. E talvez a grande sabedoria disso tudo não seja jogar o notebook pela janela, cancelar o contrato de aluguel e ir morar numa uca na praia, até porque o boleto do supermercado não aceita pagamento em boas vibrações filosóficas. A saída não é o radicalismo ingênuo de negar o mundo digital, mas sim reaprender a habitar o próprio corpo. É entender que fechar a aba do navegador às 6 da tarde não é um ato de rebeldia contra a empresa, mas um ato básico de sobrevivência contra a própria burrice de achar que a gente é máquina. É aceitar que a louça na pia pode esperar mais 1 hora, que a bermuda manchada de molho de tomate não vai arruinar a sua reputação internacional, e que o mundo lá fora, com todo o seu trânsito barulhento, sua poeira e sua desordem imprevisível, ainda é o único lugar onde a vida de verdade acontece. Então respira fundo. Olha pro lado. Desliga essa porcaria por hoje. O e-mail vai continuar lá amanhã, infelizmente. Mas você, com essa carinha de sono e essa vontade louca de não fazer absolutamente nada, só tem essa noite aqui pra viver. Vai lá. Foto real. Cansaço real. E é só na voz. Deixa o like.